Eu venho aqui prestar contas, ao mesmo tempo como senador do Acre, senador da Amazônia. Hoje, o senador Aníbal Diniz, relator do que se denomina PEC do Soldado da Borracha, apresentou seu relatório na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Um trabalho que merece todo o elogio. O senador Aníbal, que adotou o Acre como sua terra, trabalhou como jornalista, é um dos mais importantes militantes políticos da política que transformou o Acre. Trabalhou 4 anos nos ajudando a mudar Rio Branco na prefeitura, de 93 a 96. Depois, também nos auxiliou dentro do gabinete na condução do destino do povo acreano por 8 anos, no período que fui governador, e depois mais 4 anos com o governador Bim. O senador Aníbal foi convidado pelo então senador Tião Viana para ser seu suplente. Com a renúncia do senador Tião Viana ao mandato de senador para poder assumir o governo do Acre, os destinos do povo acreano, Aníbal Diniz assumiu, em definitivo, uma cadeira de senador da República. E tem honrado o Acre, a Amazônia e esse Senado com sua atuação nessa casa. E ele, um dedicado senador, foi designado relator dessa PEC, que é parte da história sofrida dos seringueiros que ocuparam a Amazônia no século passado. O senador Aníbal realizou audiências públicas, promoveu muitas reuniões, ouviu líderes importantes, representantes dos seringueiros, conversou com autoridades da República e hoje apresentou seu relatório na Comissão de Constituição e Justiça. A PEC do Soldado da Borracha trata da história do que nós denominamos soldados da borracha, que foram brasileiros alistados para trabalhar na Amazônia no período da guerra, no esforço da guerra, com a promessa de serem acolhidos pelo Estado brasileiro. Ou seja, eles foram levados pelo Estado brasileiro para um esforço de guerra, para produzir algo que era fundamental para a vitória dos aliados. Então, o Brasil teve 2 tipos de soldados: os que foram para a guerra, para o fronte, e os que foram para a Amazônia produzir borracha para ajudar a indústria tão importante para o sucesso dos aliados. Na época, o número de brasileiros que foram para a Amazônia chegou a 55 mil. Foram os recrutados, especialmente no Nordeste do país. Continuam vivos perto de 6 mil ex-soldados da borracha. E os benefícios especiais conquistados com o sacrifício de muitos alcançam hoje 12.272 pessoas, incluindo aí 6.393 pensionistas. Ao contrário dos pracinhas, esses só foram reconhecidos como combatentes da Segunda Guerra Mundial em 1988, durante a Constituição. Na Constituição de 88, no artigo 54 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, foi estabelecida pensão especial no valor de 2 salários mínimos para esses soldados da borracha. Enquanto aos ex-combatentes, foi assegurada uma pensão equivalente a 2º tenente das Forças Armadas. Com o tempo, a situação remuneratória entre os soldados da borracha e os ex-combatentes só piorou. E aí eu queria, fazendo referência à senadora Vanessa Graziotin, que hoje preside, nesse momento, preside a sessão para que eu possa fazer uso da palavra, ainda em 2002, como deputada,
Vossa Excelência apresentou a PEC 556, que buscava uma isonomia entre o soldado da borracha e o praça que serviu na Segunda Guerra. Então, cumprimento a Vossa Excelência pela iniciativa. Todos nós temos que ser senadores dos nossos estados e senadores da Amazônia. Posteriormente, a deputada federal Perpétua Almeida, na qualidade de relatora desse projeto, em seu parecer fixou a pensão em 7 salários mínimos, procurando a deputada Perpétua, uma militante dessa causa, aqui em Brasília e também no Acre, procurou dar a sua parcela de contribuição. Em razão de uma negociação com o próprio governo, foi apresentada uma nova PEC, a PEC 61 de 2013, tendo como signatário o deputado Arlindo Quinaglia, que definiu uma remuneração, um valor de pensão de R$ 1.500, reajustados pelos mesmos índices aplicados aos benefícios de prestação continuada. Ou seja, aí temos um problema, o valor e o indexador. Foi desatrelada, como estabelecia a Constituição, do valor do salário mínimo, que é algo que tem uma política de ganho real estabelecida, uma conquista do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. Eu, desde o começo, quando essa matéria chegou aqui na casa, já apresentei uma preocupação. O acordo foi feito para acelerar o processo, estabelecendo uma previsão de concessão de indenização no valor de R$ 25 mil para cada beneficiário e o pagamento a partir do ano subsequente, no caso seria desse ano, de R$ 1.500 por mês, sem vínculo com o salário mínimo. Alertei, na época, conversei com a senadora Vanessa, alertei o senador Aníbal, que também, partindo dessa visão, que o projeto, independente da boa intenção do acordo, é um projeto que prejudica ou que leva à redução de ganho para os beneficiários soldados da borracha remanescentes ou os beneficiários descendentes. O senador Aníbal Diniz, como relator da CCJ, apresentou parecer alterando a PEC aprovada na Câmara dos Deputados, de forma a estabelecer o valor da pensão em R$ 3.789, valor este equivalente ao do primeiro sargento das Forças Armadas. Ou seja, o senador Aníbal retoma o projeto original da senadora Vanessa. E deve-se ressaltar que a PEC, objeto de análise no Senado Federal, prevê a sua entrada em vigor somente no exercício subsequente ao da promulgação da proposta, fazendo com que a pensão de R$ 1.500 só entre em vigor em 2015 e que ela certamente será inferior ao valor de 2 salários mínimos. Então, essas são as observações, senhora presidenta, que eu queria fazer. Além de cumprimentar o senador Aníbal Diniz, eu devo dizer que o senador Aníbal apresentou um substitutivo, tentando resolver esse impasse, favorecendo os soldados da borracha. Vou ler uma parte dos argumentos usados pelo senador Aníbal. De fato, tendo em vista que a proposta prevê sua entrada em vigor somente no exercício financeiro subsequente ao da promulgação do diploma legal, que ela se origina, ela implicaria, no caso da promulgação neste ano, de 2014, que a pensão dos soldados da borracha fosse fixada em R$ 1.500 para o ano 2015, quando o seu valor atual, de 2 salários mínimos, equivalerão a algo em torno de R$ 1.550 ou R$ 1.570, conforme determina a Lei 12.382, de 25 de fevereiro de 2011, que dispõe sobre valores de salário mínimo nesse país. Com isso, antes mesmo
de receber o primeiro valor, o beneficiário soldado da borracha já estaria perdendo. Hoje, colegas senadores, capitaneados pela senadora Gleice Hoffmann, colega de bancada, pediram vista da proposta. Eu fiz um apelo que fosse vista coletiva e que a proposta possa ser apreciada na próxima quarta-feira, já na semana que vem. Ao mesmo tempo em que parabenizei o senador Aníbal, a senadora Vanessa, a deputada Perpétua e todos que buscam uma solução, eu estou me referindo a um projeto de 12 anos atrás. 12 anos atrás, famílias, muitos morreram, seus descendentes perderam o benefício esperando uma decisão do Congresso Nacional. E eu, representando o povo acreano, representando o povo que vive na Amazônia, falo de 25 milhões de pessoas, quero pedir ao Senado Federal que possa fazer o ajuste necessário na proposta, que ela possa ser adequada à realidade brasileira, mas que ela possa fazer justiça com o soldado da borracha e seus familiares. Que possamos apreciar essa matéria na semana que vem na Comissão de Constituição e Justiça e que encontremos o melhor caminho para que o quanto antes eles possam receber os R$25 mil de compensação e, ao mesmo tempo, possam ter uma pensão que seja digna e possa aliviar o sofrimento que essas famílias enfrentam. Então, daqui eu agradeço, senhora presidenta, a oportunidade de estar falando, usando a tribuna. Queria cumprimentar todos que se empenharam, outros ex-parlamentares que lutam pela causa dos soldados da borracha e dizer que me sinto na obrigação, como senador, de fazer dessa causa uma das minhas prioridades aqui no Senado. Seja como senador, seja como vice-presidente da mesa diretora. Então, parabéns ao senador Aníbal, estamos juntos na busca da melhor solução que possa agilizar o processo de fazer justiça aos milhares de soldados da borracha que foram heróis da pátria com o seu trabalho durante a Segunda Guerra Mundial. Muito obrigado, senhor presidente.